Fantasy VII é um game estilo no RPG oriental produzido pela então Squaresoft e distribuído pela Sony Computer Entertainment, detendo o sétimo título da série, Final Fantasy. O game acumula marcas históricas, tanto para a Square Enix quanto para o PlayStation, videogame qual nasceu. Por exemplo, foi o primeiro título da série a utilizar gráficos 3D e animações pré-renderizadas. Além disso, trouxe uma nova temática à série, que até então estava habituada a universos de fantasia medieval. Também foi um dos jogos mais vendidos do aparelho, vendendo a marca histórica de 2,5 milhões de unidades em apenas um fim de semana. No total, foram 9,8 milhões de jogos vendidos. O enredo de Final Fantasy VII, assim como todos os jogos da série, trata-se de um épico, que é um gênero caracterizado por histórias que narram jornadas fantásticas envolvendo aventuras, guerras, viagens, gestos heróicos e etc. No cinema e na literatura encontramos esse gênero em obras como O Senhor dos Anéis, Ben-Hur e outros. No geral, as histórias exaltam feitos de heróis em longas jornadas por um ideal. Na literatura clássica, os épicos são conhecidos também como epopeias, que são versos longos que exaltam lendas e histórias de ufanismo a figuras históricas de uma nação. A epopeia é o gênero mais antigo das manifestações literárias. Beowulf, por exemplo, é o primeiro registro da língua inglesa. As principais epopeias da cultura ocidental são a Ilíada e a Odisseia, atribuídas ao poeta grego Homero, e Eneida, do poeta latino Virgílio. Na língua portuguesa, encontramos esse gênero na obra Os Lusíadas, do português Luís de Camões. A história de Final Fantasy VII se passaria em um universo cyberpunk, com fortes inspirações em Blade Runner. A própria narrativa do jogo, nesse episódio, sofre uma alteração substancial. Ao contrário dos jogos anteriores, que você era o herói a serviço do rei, lutando contra uma ameaça externa que invade a paz do mundo, em Final Fantasy VII acontece o contrário. Você é um terrorista. Ou seja, você é quem desestabiliza a ordem do mundo. E a ordem do mundo que de fato é caótica e é o grande mal no qual a humanidade enfrenta. Não existe uma definição exata e precisa sobre o terrorismo, pois sua definição, dependendo da cultura, é muito volátil. Muitas vezes confunde-se a guerra, por exemplo, ao ato do terrorismo. Assim como essa acusação muitas vezes é uma imputação de caráter político. E é exatamente essa acusação na qual os protagonistas do jogo enfrentam. Você começa o jogo na pele de Cloud Strife, um mercenário a serviço do grupo ecoterrorista intitulado Avalanche, sob a liderança de Barry, chefe da organização. Seu objetivo no começo é explodir um dos reatores que sustentam a cidade de Midgar. Midgar é uma megalópole que tem como base de seus recursos energéticos a Lifestream, que em português significa algo próximo de transmissão da vida. A Lifestream no universo do jogo seria a energia que sustentava toda a vida no planeta. Em outras palavras, o planeta seria um organismo vivo e a Lifestream o espírito desse organismo. Shinra, a grande corporação que controlava Midgar, era quem provia essa energia através dos seus reatores, e por isso tinha tanto poder. A exploração do Lifestream, no entanto, estaria matando a vida do planeta, e poucos faziam algo a respeito, pois muitos tinham a vida facilitada pela nova energia. O jogo já traz essa imensa controvérsia. Por um mundo dominado pelo mal, aos olhos desse mundo, você é o vilão. Uma questão fundamental para analisar Final Fantasy VII é entender a profundidade das questões para então entender os lados e as motivações de cada parte, e não somente as aparências. No mundo de Final Fantasy VII, as pessoas usufruíam e eram protegidas pela corporação que, em troca disso, as dominava. E havia um agravante dentro dessa relação,
porque quanto mais elas precisavam, quanto mais elas usufruíam, mais dependentes elas se tornavam dos recursos energéticos fornecidos pela Shinra. E ao mesmo tempo mais a Shinra consumia e destruía a vida fundamental do planeta. Ao longo do jogo, Cloud, o protagonista, conhece uma jovem florista chamada Aeris, onde nasce um relacionamento entre os dois. A Aeris, por sinal, não era uma garota comum. Ela seria o último ser da sua raça, os Setka, que seriam seres poderosos que habitaram o planeta há milhares de anos atrás. Tratava-se de um povo itinerante que ansiava pela busca da Terra Prometida, onde acreditavam que poderiam passar o resto de seus dias. Aeris era filha de alguns dos Setka que se cansaram de viajar de planeta em planeta e permaneceram no mundo até o fim dos seus dias. A raça humana os conhece como Ancients, ou os ancestrais da vida no planeta. Os Cetra possuíam conhecimento além da compreensão humana, e esse conhecimento está extremamente ligado ao planeta, o que lhes permitia dominar o Life Stream, ou seja, a vida do planeta, e utilizar a magia. Ao contrário dos outros personagens, que precisariam de artefatos denominados matérias, que seriam objetos que carregassem consigo o Life Stream, a Aeris tinha o dom natural de manipular a energia do planeta. Durante a jornada, Cloud toma conhecimento da volta de Sephiroth, um antigo herói de guerra que tinha sido dado como morto, anos atrás. Ele retornaria enlouquecido, após descobrir a verdade sobre sua história. Sephiroth, na realidade, era filho de uma cobaia de um ambicioso projeto denominado Projeto Gênova. O objetivo seria recriar um Ancient e controlasse os poderes do planeta. A mãe de Sephiroth, que se chamava Lucrécia, serviu como cobaia às ambições da Shinra. Sephiroth então se toma dominado pela fúria e enlouquecido pelas mentiras na qual serviu e defendeu por toda a sua vida. O soldado exemplar, que anteriormente seria a inspiração de Cloud, agora se voltaria contra os próprios seres humanos. Mesmo o vilão do jogo, Sephiroth, é um ser de motivações complexas. Mais uma vez, o jogo vai muito além da definição binária do que é o bem e o que é o mal, e mostra Sephiroth como um produto originado pela própria ação do homem. Ao mesmo tempo, você compreende no jogo que Sephiroth, além de vilão, ele é uma vítima. No mundo contemporâneo, inclusive, vivenciamos inúmeros exemplos como o de Sephiroth, de genocidas, psicopatas, ditadores e déspotas, que foram frutos de organizações humanas legítimas à lei. Além de todas as discussões complexas que existem em Final Fantasy VII, você percebe fortes inspirações em mitologias, como, por exemplo, a religião hindu, a mitologia celta, a mitologia romana, e além de vários outros folclores. Se você prestar muito bem atenção, a própria figura de Aeris, por exemplo, ela busca uma forte inspiração no imaginário religioso. Em uma das cenas consideradas das mais icônicas da história dos games e a mais emocionante de toda a série, Sephiroth mata impiedosamente Aeris. A animação retrata sua morte no mundo físico e a sua transformação como elemento integrante da energia da Terra. Aeris agora faria parte da Life Stream. Essa abordagem, se vocês perceberem bem, ela é basicamente como todas as religiões abordam a passagem da vida para a morte. Em uma discussão mais filosófica sobre a espiritualidade, e eu não estou aqui fazendo nenhum proselitismo a nenhuma religião, mas no pensamento religioso geral, no pensamento das crenças humanas, acredita-se que o espírito é uma forma de energia. E essa energia é a fonte condutora do nosso corpo humano. Ou seja, o jogo ele retrataria exatamente essa representação filosófica do que é a espiritualidade, que é a passagem da matéria para a energia. Ao fim da jornada, Cloud enfrenta finalmente o vilão Sephiroth, e com a ajuda de Aeris, que agora faria parte da energia da Terra, enfrenta
a batalha final do jogo. A mensagem final de Final Fantasy VII, através de todo o lirismo, de toda a fábula e encanto que é a marca característica da série, é um sinal de alerta dos atos do homem em relação à natureza. Além de uma discussão muito complexa sobre as concepções do bem e do mal, sobre as justificativas de um ideal e as motivações dos seres humanos. É um épico cuja história cada dia mais parece mais atual. E é por isso que nós, jogadores, estamos tão ansiosos pelo remake que foi anunciado pela Square Enix. Esperamos que eles consigam trazer todo o espírito e que eles preservem toda a riqueza que é o enredo original desse verdadeiro clássico. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe, ajude a divulgar o canal, dê sua opinião nos comentários. Como eu disse, isso é uma série que vai continuar e que terão muitos episódios daqui pra frente. É isso, meus amigos. Um grande abraço.